ajuda o ânimo espiritual. Nós, como foi anunciado, os irmãos que estiveram conosco no culto de oração na quarta-feira, estaremos estudando sobre um assunto e todos, vamos visar bem isso, os assuntos que procuramos estudar na palavra de Deus e que temos interesse em aprofundar em conhecimento e visão, são-nos não tão fáceis. Isso é realidade. Então não adianta dizer ter esta visão distorcida que isso daqui é fácil, porque não o é assim. Jesus diz que no mundo nós teríamos aflições e teríamos também que lutar legitimamente, para então adquirirmos certas coisas, como por exemplo sabedoria, não é verdade? Nós podemos adquirir muito conhecimento, gravar muitos versículos bíblicos, memorizando, falando-os aleatoriamente, mas sabedoria para aplicá-los, primeiramente nas nossas vidas, e ter um instrumento nas mãos do Senhor exige realmente trabalho e não é tarefa fácil, com certeza. Então hoje, nesta manhã, como eu comentei na quarta-feira, nós vamos estar olhando na Bíblia detalhes do terceiro céu. Detalhes do terceiro céu. São assuntos que às vezes não são muito comentados, e procurado mais profundidade de visão sobre os tais, mas nós devemos, cada vez mais ousadamente procurar aprofundar em conhecimento da palavra de Deus e da pessoa de Cristo. Então nós tomamos por base 2 Coríntios capítulo 12, verso de número 2, segundo a carta de Paulo à igreja de Coríntios, 2 Coríntios 12, versículo de número 2, que vai estar literalmente terceiro céu, porque é assim, irmãos. Por exemplo, nós não encontramos trindade na Bíblia, mas existem três pessoas que são uma, Você não vai encontrar na palavra de Deus, literalmente, a palavra trindade escrita. E aqui nós encontramos em 2 Coríntios 12, 2, literalmente o terceiro céu, Então, são coisas que já é meio caminho andado, para não termos que usar outra palavra ou algumas outras, para estarmos justificando ou compreendendo e discernindo. Então, 2 Coríntios, capítulo de número 12, verso de número 2, que nos diz, eu estarei lendo, depois vamos ler a uma só voz, 2 Coríntios, você aí no seu lar, pegue a sua Bíblia, não fique só ouvindo o que esse irmão está a dizer, não, confira aí, na sua Bíblia, no seu exemplar também. 2 Coríntios 12, 2. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo, não sei, se fora do corpo, não sei. Deus o sabe. Foi arrebatado ao terceiro céu. Interessante, irmãos? Vamos ler numa só voz esse versículo? Vamos lá? Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao terceiro céus. Podeis assentar, nós já oramos há alguns segundos atrás e precisamos orar sem cessar, então vamos continuar em espírito de oração. Por que nós vemos alguns assuntos na Bíblia e pessoas, por exemplo, entram em atrito, Não existe, corpo, alma e espírito, porque alma e espírito é a mesma coisa. Muitos confrontam a palavra de Deus com essa infeliz afirmação, porque se a palavra de Deus, principalmente no original, de onde foi traduzida, ela fala sobre o corpo, a alma e o espírito, ela começa no espírito, volta para a alma e vem para o corpo, ela vem nessa sequência lógica. Então como posso eu ou alguém tão infeliz fazer uma afirmação que espírito e alma são as mesmas coisas? Então nós precisamos ter certos critérios, e não interpretarmos a palavra de Deus.
Esse é o grande problema de muitas vezes nós não crescermos e amadurecermos espiritualmente, porque eu vou interpretar a palavra de Deus, não é verdade? Aí, com certeza, vou fugir muitas vezes dos princípios. Se diz que há 3, então são os 3. Se aqui diz Paulo ter sido arrebatado a um terceiro céu, onde estão os primeiro e segundo céu? Isso seria uma realidade que física, humanamente, conseguiríamos ver pelo menos o básico? São perguntas que devem estar na nossa mente e no nosso coração se temos interesse de aprofundar em conhecimento espiritual. Porque quando a Bíblia nos recomenda e aconselha de estarmos olhando para cima, para as coisas que estão em cima, para os céus, isso é maravilhoso e é o desafio, a tarefa, não é verdade? Porque olharmos para cima, mesmo tendo, louvado seja o Senhor, esta bênção em escrita, onde, por exemplo, em Apocalipse, quantas coisas que nós vemos que está lá. Existe uma cidade, quilometricamente exagerada, enorme, a Nova Jerusalém. Você vai ver, lá tem muros de ouro, pedras de jaspe na rua e todo tipo, de algo valiosíssimo. Então, é fácil ver isso, ler aqui, às vezes pensar, mas nos transportarmos em espírito para lá, porque é assim que nós começamos a olhar para as coisas que estão em cima, não é uma tarefa fácil. Porque às vezes nos entra no ouvido, não temos muito interesse, sai para o outro, não desce no coração, e então nós paramos por ali. É verdade. O pastor disse que Judas traiu Jesus e o preço que ele recebeu foram 30 moedas de prata. E nem olho para a Bíblia, não confiro, aquela pescaria de João, dizem que foram 183 grandes peixes. Mas é muito difícil, mas no qual evangelho está? São 4, está em João, está em Marcos, está em Lucas, está em Mateus. Não, isso não é uma coisa que me interesse muito, então deixa para lá. Aí nós deixamos muitas vezes de crescer e amadurecer espiritualmente. Uma coisa é fato: todas as informações que encontramos escritas na Bíblia são para nos ensinar, nortear, dirigir nossos caminhos, nos instruir a fazer, constrangidos pelo amor de Jesus Cristo, a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Seria uma tarefa muito difícil ou impossível procurarmos fazer a boa, perfeita e agradável vontade de Deus? Vamos analisar um pouco sobre isso antes de entrarmos diretamente no nosso assunto. Pense bem, eu tenho uma dívida enorme, faliu a empresa que eu trabalhava, foi tudo a zero, os cobradores estão batendo na minha porta, telefonando, passando e-mails, WhatsApps, estou numa situação crítica. Aí de repente, vem alguém que eu ouvia falar que era poderoso, bastardo em finanças, e paga toda aquela minha dívida. Os credores desaparecem da minha porta, o telefone para de tocar, os e-mails param de chegar, chegam alguns de agradecimento. Puxa vida, eu estava precisando, por isso que eu te cobrei, Então, tendo esta visão, não deveria eu e qualquer um que estivesse nessa situação ter uma grande gratidão com esse homem, talvez mulher, ou ser que nos livrou desta tão grande dívida? Então assim foi para conosco com a pessoa de Jesus. Quem aqui desejou ir a Jesus e conhecer? Eu me lembro quando a minha mãe se converteu e ela, aquela nova nascida espiritualmente, vinha: meu filho, eu vivi a vida inteira, ela se converteu aos 50 e poucos anos, meu filho, eu vivi a vida inteira dentro de uma religião, e isso não basta. Nós precisamos ir além, porque ser religioso é algo, você religar nos céus já é diferente, porque depende de um ser que é Jesus. Para isso ele morreu na cruz, não para salvar o mundo, mas você também.
porque você está no mundo, né? Começou a usar nesses argumentos que eu não via, e também, mais quase 20 anos, eu vivia tão somente numa religião. Então vejam como é importante nós vermos, né, que toda a informação que encontrarmos nesta palavra, e diz João ainda além que se fosse escrever tudo que Jesus fez, o mundo inteiro não conteria os livros. Então nós chegamos a essa conclusão que o que tem aqui é mais que suficiente, né, para nós entregarmos a nossa vida a Jesus, reconhecer a nossa condição de pecador, né, e convidá-lo para ser o nosso Senhor e Salvador, e assim crescermos, porque aí nascemos de novo espiritualmente, somos crianças e carecemos de crescimento. Qual a criança que deseja ficar pequena? Pai, quando eu vou poder dirigir o seu carro? Quantos filhos, homens, perguntam isso, né? Certa vez que o Michel ainda era bem pequenininho, ele me perguntou: pai, quando é que eu vou poder trabalhar nesse trator? Eu trabalhava num trator, tombando terra, preparando para a plantação, né? E ele me fez essa pergunta, e eu ainda me lembro disso. Então, né, toda criança quer crescer, desenvolver, ela não quer ficar, né? Eu quero casar, eu quero comprar um carro, eu quero fazer isso e aquilo. Então isso é natural, né? É natural. Agora, vejam que informações riquíssimas quando nós selecionamos isso no sentido de procurarmos ver além de nossa visão física, né? Começar como nós olhamos agora há pouco, olhar lá para o céu em espírito. Puxa vida, Apocalipse dá minúcias, nos mínimos detalhes, o que tem no céu de coisas que nos são, né, básicas para entendermos, não é verdade? Vamos lá para Deuteronômio 30, para podermos compreender, né, esta visão que estamos querendo desenvolver do terceiro céu e muitos outros assuntos que nós estudamos na palavra de Deus. Abra comigo Deuteronômio, capítulo 30, e eu vou ler bem pausadamente os versículos 11 a 14 de Deuteronômio 30, e os irmãos vão entender, né, porque é uma tarefa, é um desafio, não é fácil, mas não é impossível, né? Não é impossível. Preste bem atenção, né, na leitura desse texto de Deuteronômio 30, 11 a 14, para nós concluirmos, louvado seja o Senhor, a facilidade que o Senhor nos concede quando nós desejamos aprender, crescer e amadurecer espiritualmente. Deuteronômio 30, 11 a 14. Porque este mandamento que hoje te ordeno não te é encoberto, e tampouco está longe de ti, não está lá nos céus, para dizer-te: quem subirá lá por nós nos céus, que nos-la traga e nos faça ouvir, para que a cumpramos? Nem tampouco está da além do mar, para dizer: quem passará por nós além do mar, para que nos traga e nos faça ouvir, para que cumpramos? Olha o 14. Porque esta palavra está muito perto de ti, na tua boca e no teu coração, para a cumprires. Então, não existe algo mais maravilhoso de olharmos com essa ótica para Deus, o Espírito Santo, Jesus Cristo e a sua palavra. Jesus me alcançou, alcançou a cada um de nós, e nós não fomos buscá-lo, não. Pelo contrário, nós procuramos afastar dele, porque nós éramos criaturas. Como criaturas, o adversário de nossas almas procura exatamente essa questão. Eu me lembro, né, na época que nós nos convertemos lá, muitas pessoas: você é louco, você é doido, virar, para quê, né? Virar de religião, que negócio que é esse? Eu me lembro, né, do seu Pio de Souza, um nome estranho que um homem tinha, um vizinho nosso de sítio. Ele chegou, falou para o meu pai era uma pessoa que tinha muita autoridade, né, era humilde, tinha autoridade, pessoas buscavam conselho com meu pai ali na região. E esse seu Pio de Souza chegou no meu pai: mas sou João, como é que o senhor, sendo um homem influente, como é, né, sendo um homem firme, de pulso firme, deixa a sua mulher virar, né, virar de religião? Que negócio que é esse, senhor João? E meu pai ficou em dificuldades, porque o Espírito já estava trabalhando no coração do meu pai também para a conversão, que ocorreu 3 anos após a conversão de minha mãe.
né? Mas o Espírito, louvado seja o Senhor, já estava trabalhando. Então, por esse texto, olhando por essa ótica, vejam, né? Irmão, mas aí está falando do povo de Israel, o povo escolhido. Deus estava realmente no meio deles. Sim, mas se Moisés falasse, e lá não tinha microfone não, né? Se eu tampo esse microfone, as pessoas que estão em casa já não vão me ouvir. Então imaginem bem, mas tinha muito pouco limitado escrito. Sim, mas provavelmente aquela tábua de pedra que escrita pelo dedo de Deus estava, né, onde todos, se quisessem, poderiam acessá-los. Se esquecesse algum mandamento, mas que mandamento mesmo é o sexto? Ia lá, né? Mas eu não sei ler. O meu tio sabe, né? Levava lá o tio junto e lia. Era mais difícil, com certeza. Mas vejam que não é impossível. Não estava do outro lado do mar. Naquele tempo era difícil cruzar o mar, né, irmãos? Vamos raciocinar nos transportando para a época. Não era tarefa fácil. Nos céus, puxa vida, aí ficou mais complicado ainda, né? Então vejam como Deus facilitou e facilitará as coisas para que nós, ao tempo certo, possamos entender. Isso é uma questão muito importante também de olhar por essa ótica. Lembra-se de Jesus quando ele conversa com seus discípulos, dá ali algumas direções, norteamentos e diz: olha, até aqui, eu ainda tenho muito que vos falar. Né? Mas não é agora não, agora vocês não podem suportar. Então durante a nossa caminhada, o desenvolvimento e crescimento e amadurecimento espiritual faz parte. Deus vai, através dela, à medida que investimos, dando-nos a visão, né, com sabedoria celestial. Ler aqui, compreender e entender. Se a Bíblia fala de corpo, de alma e de espírito, é porque, né, eu não entendo, é uma confusão, mas se ela está falando dos três, porque existe, isso é fato. Não dá para fisicamente entender. Por exemplo, como é que eu separo, né, a pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo e as junto numa só? Mas vejam que coisa interessante, eles sempre fizeram questão de ser um. Quando Jesus estava aqui na terra, o que aconteceu? Algumas mulheres tentaram segurar ele para ele não ir para o céu. E o que ele falou para elas? Não me segure não, porque eu preciso ir, que se eu não for, o Espírito não virá. Quem que estava na terra? Jesus. Só que o Espírito Santo e o Pai estavam caminhando juntamente com eles, né? Porque são todos onipresentes, e Jesus não era até então, antes de sua ressurreição, porque ele estava limitado ao físico, mas o Pai e o Filho estavam caminhando juntos à frente, né? De lado, ao redor e tudo. Então vejam que nós vamos ampliando a nossa visão com relação, né, às coisas físicas e materiais que parecem ser impossíveis de serem ligadas às espirituais e não são. O adversário procura muitas vezes nos confundir. Mas e esse pessoal aí que fala que são dois somente, né? Se o espírito e a alma é a mesma coisa. Se eu e você e nós não nos aprofundarmos nas informações da palavra de Deus, certamente vamos concordar com as pessoas. Se nos aprofundarmos, vamos respeitar a opinião das pessoas, mas humildemente, com autoridade e poder no Espírito, vamos apresentar nessa palavra, né, a razão porque existem os três. E a alma e o Espírito são duas coisas diferentes, não é verdade? Embora não sendo o nosso assunto. Mas onde, afinal de contas, é esse terceiro céu? Vamos voltar para lá, procurarmos aprofundar um pouco em, né, desejarmos ver onde é esse terceiro céu. Volte comigo lá para 2 Coríntios, vamos ver, né, no versículo de número 2, que é a nossa base da nossa lição. 2 Coríntios capítulo 12, verso 2. Então ele fala sobre o conhecimento de um homem, o que nós concluímos aí já nessa primeira frase. Ele ocultou, ficou um sujeito oculto. Quando nós vamos analisar, mas, né, tentar descobrir quem é esse homem, igual muitos dizem, olha, quem escreveu Hebreus é Paulo.
né? É difícil, mas aqui dá para saber quem é esse homem, quem é esse sujeito oculto, porque nós vamos concluir que esse sujeito, né, nada mais nada menos é do que a pessoa de Paulo. Então ele foi tão humilde, teve tanta autoridade, quis que Deus, como disse João, importa que, né, eu cresça, as pessoas olhem para mim, né, e Jesus desapareça. Não, tanto é que a sua humildade foi tamanha que ele, né, se manteve no anonimato. Se manteve no anonimato. Conheço um homem que há 14 anos. Esse, né, escrito é muito importante, há termos também para o tempo. Por quê? Então, Paulo, nessas alturas, imagine 14 anos, quantos dias, quantas horas, minutos, segundos foram somar, dá. As experiências que esse grande conservo nosso teve no passado, um homem que há 14 anos. Então esse homem, né, com muita experiência madura, né, pois 14 anos não são 14 dias, convicto, né, claro, objetivo, esse, né, que é Paulo, com certeza, esse nós podemos afirmar, não é o caso de Hebreus, que não dá para afirmar se foi Paulo, se foi Silas, né? Se foi, né, Barnabé, é difícil porque não dá para chegar a essa conclusão. Então, esse se abre devido a tantas heresias absurdas estarem sendo divulgadas. Coloca de maneira didática e usa uma realidade totalmente espiritual, né, e descreve sobre o céu onde Deus está. Então, ele usa uma maneira... O que é uma maneira didática? Você pega algo que você começa, você pode até palpar às vezes, ou ver ao longe, né? Por exemplo, qual é a maior cidade do Brasil? É Belo Horizonte? É São Paulo? Se você não estudar um pouco, é claro, nós vamos errar ao fazer a afirmação, vai ter que fazer uma pesquisa, né, e coisa e tal. Então, se nós estudamos, nós vamos, né, entender. Então, essa didática é exatamente isso. É São Paulo porque tem um pouco mais de habitantes do que Belo Horizonte. Então, você vai usar ali algo que é palpável, dá para chegar nos números e comparar, né? E Paulo, ele age exatamente desta maneira, com todo o poder espiritual. Porque se a Bíblia fala que no céu tem ruas, tem cidade, se Jesus, depois de ressuscitado, né, o que ele fala para Tomé? Tomé, você está pensando que é fantasma? Põe a mão em mim aqui, olha aí, tem osso, tem carne, tem alguma coisa aí para comer? Eu estou com fome. E Jesus estava o quê? Já tinha ressuscitado. Então ele usa aquela maneira também didática. Embora ele não tivesse necessidade de comer, como é que Jesus atravessou a porta, ou talvez a parede, com carne e osso e saiu de cá? Estão vendo? Então isso não dá para explicar, ilustrar, né, usar de maneira didática, não tem como. Porque é algo profundo que está, né? O que diz Deuteronômio 29, 29? Alguém lembra? Para Deus. Então, Deuteronômio 29, 29, ela faz essa afirmação. Deus revela o que nós precisamos, o básico, e a alguns ele dá mais sabedoria e conhecimento, também ele vai ter muito mais responsabilidade, mas há coisas que pertencem a Deus e não nos são para entendê-las. Então, Deuteronômio 29, 29 fala exatamente sobre essa questão. Então, é maravilhoso nós vermos a maneira que Paulo usa esse meio didático, né? Ele usa essa realidade totalmente espiritual, quando ele aponta para o céu, né? E é interessante essa colocação. E ele descreve que, né, sobre o céu, onde Deus está, eu fui arrebatado ao terceiro céu. O que nós entendemos e procuramos analisar, mas o que ele quis dizer com isso? Ao terceiro céu. Já mostra que há uma distância, né, muito grande. Se nós vamos ver, talvez um planeta, algo que esteja dentro do sistema solar, há alguns que ainda não foram alcançados com os aparelhos mais sofisticados que já fabricaram, e pensarmos na distância daqui lá, nem em anos-luz, não dá para calcular, né? Então pensa no terceiro céu. Então, Paulo aqui, sem sombra de dúvidas, ele está olhando para o céu de Deus. Sabe aquele céu que diz que só Jesus desceu de lá, veio e voltou para lá?
E a Bíblia, ela é a autoridade máxima, ele diz assim, olha, ninguém, a não ser o Filho, que desceu de lá, voltou para lá, né, está nesse céu de Deus. Então, é interessante nós termos essa ótica e procurarmos ver que isso é a realidade. É uma realidade espiritual, não é uma realidade física, com certeza, mas é algo real. Olha comigo o versículo de número 4, que vai nos chamar bastante atenção, de 2 Coríntios 12. Fui arrebatado ao paraíso, né? E ouvi palavras, preste bem atenção nessa afirmação dele, né? 2 Coríntios 12, 4. Ouvi palavras inefáveis que ao homem não é lícito, né, falar, pronunciar, anunciar, dizer que eu lá ouvi. É o Jesus atravessando com carne e osso, passou, não sei se na parede, na porta, vai explicar isso, né? Então o que Paulo ouviu lá, Deus, olha, eu estou te falando isso, mas não diga isso a ninguém. Lembra-se de Jesus? Ele fazia um milagre e olha, não conta isso para ninguém. Não fala para ninguém o que você viu aqui. Provavelmente Paulo ouviu a mesma coisa de Deus. Ou há 14 anos, né, no amadurecimento que ele chegou, ele viu que todas as palavras ali, por mais que ele escalasse cada uma delas, não era, né, possível falar a homem sequer na face da terra. Uma das possibilidades poderia, sem sombra de dúvida, ser esta, né? Deus levou ao paraíso. Interessante que analisando essa palavra, mas de onde surgiu essa palavra paraíso? Né, é judaica? Não. Então é grega? Também não. Não é nem judaica e nem grega. É uma palavra de origem pérsia, essa palavra paraíso. E ela era muito usada ali, né, e falada, né, de múltiplas formas. É como o amor hoje e a paz. Vocês veem na televisão, nos meios de comunicação, nessas transmissões de WhatsApp, é amor e paz que não acaba mais, né? Então era mais ou menos a palavra paraíso usado pelos pérsios, né? Para que finalidade? Para descrever um lugar perfeito, 100% felicidade e paz. Eles descreviam através dessa palavra paraíso, né, para esse lugar. Então Paulo usa essa palavra exatamente para poder didaticamente levar as pessoas a raciocinar. Puxa vida, então o céu é maravilhoso, é 100% alegria, é 100% paz, é 100% união, né? Então Paulo usa didaticamente esta palavra, e não foi só Paulo não. Vamos comigo lá para Lucas 23, 43, para os irmãos verem. Então, essa maneira didática é muito importante nós olharmos para a Bíblia para podermos mais facilmente entender. Vamos lá para Lucas 23, verso de número 43. Lucas 23, 43. Olha aí, quem disse? E disse Jesus. Senhor, e disse-lhe a Jesus, aliás, Senhor, lembra-te de mim quando vieres em teu reino. Olha, 43, e disse-lhe Jesus, em verdade, te digo, hoje estarás comigo no céu. Não. Porque o ladrão, Jesus, na sua onisciência, compreendia que se ele falasse do céu, não criaria aquele impacto, não é no bom ladrão, no mau ladrão que se arrependeu, reconheceu Jesus, né? Não criaria naquele ladrão aquele impacto na sua mente, no seu coração. Porque aquela palavra era muito divulgada, aquele lugar paraíso ali na Pérsia, né? E era algo maravilhoso. Então estão vendo que bênção quando nós procuramos nos aprofundar na palavra de Deus para entendermos, né? Então esse terceiro céu, sem sombra de dúvida, é onde Deus habita, que Paulo, sem sombra de dúvida, foi levado lá. Porque se ele quisesse aparecer, ser melhor do que outras pessoas, ser mais espiritual, mais maduro, né? Líder maior, que igreja Paulo iria montar? Uma universal? Né? Qual a palavra que expressa, né, uma macro igreja? Eu acho que a palavra que expressa tudo que se pensar em, né, algo grande, eu creio que vai ser o macro, né? Tem o mercado, o supermercado, o hipermercado.
Então, ele usa realmente esta palavra para ilustrar, e veja que Jesus usou também. Vá um pouquinho atrás aí no capítulo 16 de Lucas, dá uma retornadinha no capítulo 16, verso de número 22. Então, há algumas traduções, Lucas 16, 22. Existem algumas traduções que vai trocar aqui uma palavra por paraíso também, Aí, Lucas 16, 22. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Há algumas versões que então eles colocaram, e talvez foi mais feliz a palavra paraíso, que foi levado ao paraíso, devido ao lugar que muitas vezes foi divulgado esse texto. Porque estava na mente e no coração daquelas pessoas, sempre olhava. Lembra do oásis no deserto? Nos filmes, Você vê aquelas pessoas estão sedentas, arrastando aquela poeira terrível de areia, e olha lá um oásis. Aí junta todas as forças que tem, corre um pouco, cai lá de novo, levanta, cadê? Sumiu os coqueiros maravilhosos, aquelas árvores lindas, aquele lago maravilhoso, Então, aqui algumas traduções usou, realmente traduzir pela palavra aí, no paraíso também, por seio de Abraão, justamente para levar ao entendimento. Então, aqui também nós vemos que já está num ponto muito elevado, está um pouco abaixo do céu de Deus. Irmão, mas tem certeza no que diz? Sim. Tenho certeza, não por mim próprio, mas pela palavra de Deus. Que esse céu que está referindo aqui, já não é o céu, terceiro céu mais distante que nós pensamos que está Deus. Veja comigo por que nós devemos pensar e raciocinar desta maneira. Salmos 113, 5 e 6. Salmos 113, versículos de número 5 e 6. Salmos 113. Deixa eu ver se a minha Bíblia tem Salmo 113. Salmo 113, 5 e 6. Por isso que nós entendemos, não por nós próprios interpretarmos, mas pela palavra de Deus, que as coisas assim o são. Salmo 113, a vista hoje está um pouco complicada, 113, 3, 5 e 6. Quem é como o Senhor nosso Deus, que habita nas alturas? Esse é o céu de Deus. Olha o 6, o qual se inclina para ver o que está nos céus e na terra. Então, pensando naquela ideia de João, só Jesus saiu de lá, desceu e voltou para lá, nós concluímos sem sombra de dúvida que o seio de Abraão, o paraíso que o mendigo foi levado, não é o céu de Deus. Muitas vezes nós temos uma ideia infeliz e distorcida. Morreu, instantaneamente está com Deus. Não. Jesus vai esperar completar toda a igreja, quando ela se formar, o último gentil, ou seja, a pessoa que não é judia, do sangue de Isaac, Abraão, Jacó, se converter a última gente gentil que se converter, aí fecha-se, Jesus vai apresentar a igreja num todo, na presença de Deus, aí está no céu de Deus. Mas morreu então, não está no céu? Tá, porque o que estava acontecendo com esse mendigo? Diz lá que ele comia das migalhas que caíam do rico. Ele comia? Muitos dizem e afirmam isso literalmente, só que não é assim não. Diz que ele desejava alimentar daquelas migalhas, e você acha que o rico deixaria aquele homem sujo, maltrapilho, entrar lá e catar uma migalha? O seu cachorro de luxo lá bonitão, com certeza, o seu gato, mas o mendigo, tira esse homem daqui. Então diz que ele desejava. Então ele não está no céu de Deus, não está. Podemos afirmar categoricamente que não está, porque Deus, aqui no versículo 6, mostra que ele inclina para olhar lá para o seio de Abraão, o paraíso que Abraão estava,
para contemplar lá. Deus, né? Ele olha lá. Embora ele sendo onipresente, não tendo necessidade disso, ele, né, olha o céu onde está o mendigo. Então vejam, né, que já estamos conseguindo ver mais um céu, e não céu só de Deus. E não é minha interpretação, né, mas a Bíblia, como palavra de Deus, nos dá autoridade e clareza para podermos ver essas coisas. Então isso é importantíssimo, irmãos, é motivo de nós louvarmos, bendizermos a Deus, para vermos, né, que o céu de Deus é o céu de Deus. As palavras que Paulo, né, falou não serem pronunciadas para homem nenhum, certamente ele não falou uma delas sequer, porque Paulo era muito sujeito a Deus, muito obediente à pessoa de Deus. Primeiro e segundo céus existem. Opa, estão vendo? Já aclarou a nossa visão, a nossa ótica. Existe, né? Já vimos aí 2 céus, porque Deus está num se inclinando para contemplar o outro. Mas vamos pensar, né, no primeiro céu. Se Deus se inclina, né? Percebemos aqui que não há uma separação física ou espiritual de céus. Isso é muito importante. Então, nós não vamos até aqui, né, na atmosfera que forma o globo terrestre, é um céu, você tem uma linha ali que divide, né, vai até, não dá para pensar e a mente já não consegue mais, até onde está Abraão, com todos que morreram em Cristo, né? Então não dá assim para dividir, passar uma linha ali. Lembram da linha do Equador? É mais ou menos aquilo. Você pega uma linha imaginária, né, para fazer essa separação, quando na verdade a palavra de Deus diz: tudo que ligares no céu será ligado, e tudo que desligares será desligado. Não é Pedro que estava lá com a chave do céu destrancando o céu, não. É cada um individual, singularmente. Por quê? Se eu começo a ligar a irmã Lourdes, o irmão Lucas, as coisas no céu, elas vão se ligando. Se nós começamos a relaxar, né, baixar a guarda da oração, da vigilância, do jejum, o que vai acontecer? Elas vão se desligando. Eu acho que esse negócio de terceiro céu, olha, só tem o céu de Deus e, né, e o máximo esse céu que nós vemos. E não há interesse de aprofundarmos e, né, procurar pela graça e misericórdia de Deus a sabedoria que Ele concede em buscando ver as coisas como realmente elas são. Então isso é importantíssimo, né, nós estarmos olhando por esta ótica. Aqui o salmista, ele aponta para uma forma de observar o que é físico, né, o que se pode ver, e entender aquilo que é possível compreender. E vejo que o salmista viveu muito antes de Paulo. No mínimo, né, creio que uns 400 a 400, quase 500 anos antes de Paulo. Então vejam que coisa interessante. Deus já concedeu a ele essa visão, por quê? Quantas vezes nós vemos esse homem chorando, se derramando na presença de Deus, lamentando, querendo, desejando, né, entender Deus. No Salmo 51, né? Senhor, devolva-me a alegria da sua salvação. Olha aí o desejo, o investimento que esse homem fazia para compreender, né, melhor as coisas de Deus e o próprio Deus. Então esse primeiro céu, nós vemos ele facilmente. Vamos pensar no céu, o que estamos na terra. Vamos olhar Gênesis 1:9, para os irmãos terem uma ideia, né, e mais uma visão um pouco mais ampliada desse céu que nós vemos aqui, né? Gênesis capítulo de número 1, verso de número 9. Gênesis, capítulo 1, verso de número 9. E disse Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus. Se está no plural, é um dos céus, né? Debaixo dos céus, num lugar, e apareça porção seca, e assim o foi. Então vejam, se está no plural, é porque é um dos céus, né? Isso é importante nós nos atermos nessa informação para entendermos melhor. Então, que céu seria esse que Gênesis 1 está comentando no versículo 9? Isso não é difícil, né? Onde os pássaros voam, aviões, nuvens que traz chuvas, né?
um espaço mais próximo da nossa realidade existencial. Então, aqui a Bíblia refere-se e menciona literalmente sobre esse céu. É um céu que dá para ver muitas coisas a olho nu. Quem aqui não consegue ver a lua quando ela está plena, cheia? Não tem como. Você sai à noite, sai fora da cidade, dos centros que são iluminados por energia elétrica, e aquilo nos chama a atenção antes de olharmos para cima. Mas hoje está tão claro, o que é isso, né? Mas aqui não tem luz. Aí vira para cá, para lá e olha para cima, ó, né? Que bênção, nossa, né? Às vezes fica sem palavras, como é que pode? E como diz um dos poetas cotidianos, né? Deus fez a lua em 4 estações e nenhuma delas falha. Quantos anos tem de Gênesis para cá? No mínimo 10.000 anos. Nunca deu defeito na lua. Ela tem a minguante, a crescente, quarto minguante e cheia, né? Nunca falhou, nunca deu problema. Há mais de 10.000 anos. Então, quando nós nos deparamos com isso, né? Acabam até as palavras. Com certeza. Então vejam, é difícil vermos a separação dos céus? Não. Você vê aqui a palavra no plural, então existe mais de um, não é verdade? Já vimos o céu de Deus, que é uma realidade, irmão Agenor? Salmo 19. Os céus manifestam a glória de Deus. Então o irmão Agenor afirmando o Salmo 19, né? Os céus manifestam a glória de Deus. Você olha, né, uma planta que está lá num campo, dá medo de ver. Aqui não é só pedregulho, como nós tínhamos onde eu nasci e me criei, e as máquinas raspavam aquilo para jogar nas estradas, para, né, não atolarem os carros. Você olhava, não conformava. Saía aquela plantazinha lá com 1, 2, 3 folhinhas, mas era a flor mais linda que se pudesse. Meu Deus! Eu planto um negócio lá, põe adubo, põe esterco de galinha, e agou, e põe algo para cobrir, para a geada não matar, e não dá nada. Agora, os céus manifestam a glória de Deus. Vai o homem lá, destrói todo o terreno, e Deus não, é aqui, né? E nasce algo que fala dos céus e nos dá a capacidade de ver. Então, né, este céu que nós pensamos, nós vimos o terceiro, estamos olhando para o primeiro, onde o olho pode, né, alcançar. Vamos pensar no segundo agora, né, que pode ser onde está Abraão e aquele mendigo. Eu digo que pode, né? Há uma possibilidade, alguns podem interpretar isso, mas não dá para eu afirmar que é como o livro de Hebreus. Eu não posso afirmar sobre o seu autor, porque não há informações suficientes e, né, de verdade que possa ser feito esta afirmação. Então, o segundo céu, vamos ver o versículo 14 de Gênesis 1, Gênesis 1, 14. Olha aí o que diz a palavra de Deus. E disse Deus, haja luminares. Na expansão, em plural de novo, que está escrito, os céus. Para haver separação, olha aí, entre dia e noite. O que é a função do sol e da lua? Raramente você e nós vemos os dois nos céus, não é verdade? Às vezes está só o sol e às vezes só a lua. De vez em quando nós vemos os dois. Um está, né, nascendo, o outro está morrendo, não, está se pondo, né? Está se pondo. Então, né, para haver separação entre dia e noite. E sejam eles para sinais, né? Olha que coisa interessante. E para tempos determinados, para dias e anos. Irmãos, as experiências que nós tivemos trabalhando em sítio, eu estudei lá, e todos que ali moravam até 3ª série do ano primário, que chamavam naquela época, hoje eu não consigo nem falar os nomes, que mudou tudo, né? E ali, meu pai, meus tios, do lado de meu pai, do lado de minha mãe, nós tínhamos a lua. Na primeira minguante de setembro, vamos plantar o milho. Irmãos, aquilo não dava aquela broca que dá lá na espiga, mas dava o milho, coisa mais linda. Se plantasse fora da minguante, misericórdia. Aqueles bichos comiam a metade do milho. Outra coisa interessante, isso não é feitiçaria, não. O que a palavra de Deus diz? Para tempos e estações regulá-las.
Quando nós cortávamos bambu, e que todo mundo, a maioria sabe o que é isso, né? Daquela moita, e é algo bastante difícil, perigoso de acidentar, né? Você corta, puxa, ele sai uma lasca, quantas vezes ali, né? Esse dedinho ficou no osso, literalmente. Você levanta, né, um bambu, tá aquela lascazinha ali ainda, ela lasca, vem navalha pura. Mas quando nós cortávamos o bambu para fazermos a cerca da horta, né, em roda de uma casa, coisa e tal, fora da minguante, existiam luas que ele não durava 8 meses, virava só o pó e só caroço. Quando era cortado ele maduro, né, já maduro, porque ele tem verde maduro, ele amadurece com o tempo, na lua minguante, existiram cercas de durarem 10 anos. Né? Algum aqui ou ali, que às vezes a criação vaca ou boi, alguma coisa, um burro, né, um cavalo quebrava, você trocava, aí não prestava atenção porque era 1 ou 2, aquilo virava só o pó e alguns chegaram a durar 10 anos. Né? Então é interessante olhar essa questão e olhar para este céu que já está um pouco distante, mas que também eu e você e nós podemos a olho nu vermos muitas coisas, não é verdade? Até alguns planetas, se você prestar bem atenção, e hoje existe muitos recursos, né? A luneta, os telescópios, como eu tinha vontade de ir em São José dos Campos, tem um enorme lá, né? Eu não sei, deve ser um pouco difícil de ter acesso lá, devido talvez, né, muitas pessoas querendo ir tudo, e dar uma olhada naquele telescópio. Eu tinha muito esse desejo, quem sabe se até, né, Cristo voltar ou eu partir desta vida, eu consiga realizar esse desejo, que não é primordial, né, mas é um desejo. Então, ver a natureza de Deus mais ampliadamente. Então, vejam, olhando para esses céus, está no plural, é uma realidade. Paulo falava com convicção, com autoridade, que ele foi arrebatado até o 3º céu. Agora, nós podemos fazer muitas aplicações nas nossas vidas práticas com essa revelação que Paulo teve. Até ele fica um pouco confuso, ele conhece o homem, ele não sabe se foi em espírito, se foi em sonho, mas uma coisa ele tem certeza, eu fui lá, eu fui levado lá. E depois de 14 anos ele usa isso com toda a autoridade e poder, se ausenta, transformando-se em anônimo. Por que razão? Então isso que é muito importante, uma das aplicações que nós devemos fazer nas nossas vidas, de aprofundar em conhecimento na palavra de Deus, são as heresias. Irmãos, é muito triste quando nós ouvimos certas coisas ditas da palavra de Deus, interpretadas sobre ela. São terríveis, dói no coração, dói na mente, né? Dói no espírito, porque, como diz lá em Coríntios mesmo, o Deus deste século cegou o entendimento desses para que não creem. Aí parte para essa questão, e às vezes nós devemos e temos que usar de autoridade e poder no Espírito como Paulo, né? Mas para que sempre Deus, né, esteja aparecendo, seja realmente usado, né, pela pessoa de Deus. Olha o que a palavra de Deus, a Bíblia, diz em Atos sobre a pessoa de Paulo. E o que ela diz aqui pode valer para você. Sim, pode valer para mim. Vai depender de cada um de nós. Vê em Atos 19, 11. Nós estamos, né, no tempo já praticamente estourado, mas precisamos ver esse versículo de Atos 19, 11 e pensarmos, né, nas heresias e, né, fazermos separação do pecador com o pecado, né? Fazermos separação das coisas que Deus abomina e usar de misericórdia, para sermos o que? Instrumentos usados nas mãos de Deus. Que diz aí Atos 19, verso de número 11. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias. Eu sou Paulo, eu sou servo de Deus vivo, olha os milagres que eu estou fazendo, né? Vocês não creem? Olha o que vocês estão dizendo, não bate aqui com essa palavra. Paulo falava dessa maneira? Não. Ele deixava toda a honra para Deus, ele, né, permitia que o Espírito de Deus agisse, mas falava com poder, com autoridade, né, com clareza, convicção e firmeza. E a própria palavra de Deus diz que Deus usava ele grandemente. Qual tem sido o nosso desejo, né? Ser usado por Deus?
Se já nos achegamos a Cristo, somos filhos de Deus, criaturas transformadas, né, adotadas em filhos, então nós precisamos muito pensar seriamente, né, e felizmente nisso, porque Deus quer contar com cada um. Lembra-se do corpo de Cristo? Tudo é importante. Um fio de cabelo que você não consegue nem ver é importantíssimo, não é verdade? Uma unha, um dedo, se perdermos, faz falta, não é verdade? Ah, mas para ser muito grande usado por Deus, olha quem era Paulo, né? Mas veja a maneira que ele age, porque nesses 14 anos que ele cresceu, amadureceu espiritualmente, né? Experiências que ele teve, noites e madrugadas em oração, jejuns para entender a soberania de Deus, né? Não foi dentro de um dia, dois, não. E a Bíblia ela é categórica. Deus, pelas mãos de Paulo, instrumento, fazia grandes coisas, e ele nunca quis aparecer. Lembra-se quando estava ele, não me lembro o nome do outro, se era Ciro, se era João, eles pregando, falando, de repente, nossa, esses homens é Deus. Começou todo mundo a se ajoelhar ali, na presença dele. Levanta, não faz isso, né? Nós somos humanos, temos carne igual a vocês, adora a Deus. Não permitiu, né? Então ele tinha poder, ele tinha autoridade, mas humildade. Como é importante isto, né? Nós olharmos para estas coisas que a Bíblia aponta e nos aprofundarmos em conhecimento, olhando na Bíblia detalhes do terceiro céu. Uma coisa é fato: nós não precisamos ter todo o conhecimento de Paulo para sermos usados por Deus, né? Quando nós temos convicção do passo de fé que nós demos, cada um de nós, eu estou em Cristo, Romanos 8:1, agora nenhuma condenação há para mim, porque eu estou em Cristo, né? Então, esta convicção não depende de tanto conhecimento, né? Tanta agilidade na palavra de Deus, é o bastante para muitas vezes quebrar muitas heresias. Ah, não, né? Para ir para o céu, olha, é muito difícil. Jesus, ele é muito poderoso. Então você vai ter que falar para fulano falar para cicano chegar a Jesus, Jesus fala Deus, volta no Jesus, fala para cicano, volta fulano, volta para você. Heresias, né? Triste nós vemos esta visão que o Deus desse século tem colocado na mente e no coração de muitos. Por quê? Não dão passos firmes, convictos. Se a palavra de Deus fala que Jesus morreu pelos pecadores e Paulo afirma ser ele um dos principais, seria eu não pecador? Seria eu diferente de Paulo? Não é verdade? Então, que Deus possa estar nos abençoando nestas visões que nós procuramos desenvolver das coisas celestiais. Existem 3 céus, pode haver até mais, não é verdade? Porque o céu que está, né, o seio de Abraão, aquele, pode estar além desse que nós estávamos olhando. Por isso que é importante nós não colocarmos essa linha e trabalharmos com aquela linha do Equador. Ela é uma linha imaginária. Até onde Deus permite, louvado seja o Senhor, Ele vai dar-nos a visão. Até aqui, né? Então, realmente é uma bênção, tem sido uma bênção nós estudarmos a palavra de Deus. Espero que tenha sido, né, para os irmãos e irmãs também nesta manhã. Então, vamos pensar numa questão. Recebi Jesus por meu Senhor e Salvador? Será que eu procuro investir a estar disponível a Ele para ser abençoador de outros? Foi o caso de Paulo. O que Deus fez pelas mãos, pela voz, pelo olhar, pelo caminhar de Paulo? Muitas coisas. Então Deus precisa dos instrumentos. Ah, mas Paulo era santo, é? Lê o capítulo 7 de Romanos, você vai ver o santo que era Paulo, né? Ele lutava, procurava fazer bem, não conseguia. Mas aqui diz, né? Davi, um homem segundo o coração de Deus. Lembra-se o que Davi fez com Urias? E a Bíblia fala, Davi, o homem segundo o meu coração. Não é dominação, não é uma igreja, não é um hebreu que escreveu, não, é o próprio Deus dizendo, escolhi um homem segundo o meu coração, né? Então isso é importantíssimo. Tenho pensado, né, em ser instrumento para abençoar outros, usando tão somente a Bíblia, numa dependência do Espírito Santo. Eu posso, você pode, nós podemos ser muito usados por Deus. Pode ter certeza disso. Eu não sou maior, melhor do que ninguém
que nós juntos desenvolvemos essa visão de 3 céus nessa manhã. Não. Todos, sem exceção, podemos crescer uns mais, outros menos, mas com fundamental importância. Quando estamos em comunhão, todos somos necessários. Até as fraquezas dentro da igreja de Cristo são necessárias. Porque como nós vamos, então, atuar no suporte uns dos outros sem ninguém carecer de ser suportado? Não há como. Então, carecem de existir as falhas, as limitações dentro da igreja de Cristo, porque aí a honra e a glória é de Cristo. Nós nos assustamos com certas afirmações que nós encontramos nesta palavra. Elas não são duras demais. Quando ela diz, seja todo homem mentiroso e somente Deus verdadeiro. Isso nos assusta. Porque está num grau muito profundo espiritualmente falando. Então que Deus possa estar nos abençoando a cada assunto, realmente que nós procurarmos estudar e lembrarmos desse fato. Deus, pelas mãos de Paulo, fazia coisas extraordinárias. Deus possa estar abençoando. Espero que nós realmente não paremos por aqui. Continuemos com esse desejo de crescer em múltiplos assuntos espirituais na Bíblia, e convívio com a pessoa de Cristo e também comunhão uns para com os outros. Pai, é muito bom nesta manhã, esse momento que nós separamos, ó Deus, a sua sabedoria concedida a nós, para podermos ver até onde o Senhor nos permite enxergar. Ó Deus, isso é maravilhoso demais, principalmente o reconhecimento dentro do coração de cada um daqueles de nós que já nos achegamos a Cristo. Ó Pai, ver a necessidade de tê-lo como nosso Salvador, de recebê-lo. Nós te louvamos, ó Pai, nesta manhã. Damos graças, porque o Senhor é misericórdia, é graça, e certamente não me tem tratado segundo aquilo que eu faço, ó Deus. Louvado seja o Senhor nesta manhã. É a nossa oração mais uma vez de gratidão, em nome de Jesus.